Boa noite, amigos. Novamente nos encontramos nessa semana em torno do capítulo 10, que acreditamos terminaremos hoje, sobre o perdão. Nós iniciamos o capítulo 10 no dia 31 de agosto, quando fizemos um link do Velho Testamento, onde nós abordamos a espiral setenária, que é uma espiral baseada no número 7. E hoje nós vamos fechar o estudo dessa espiral setenária com a culminância dela. Como é que fecha os ciclos de repetições dos nossos erros, das nossas inconsciências, dos nossos equívocos. Quando realizamos em nós, naquele esforço paulatino, diário, constante, de instalar novos caracteres, vou chamar instintivo, mas aqui no sentido de automatizar, substituindo caracteres instintivos selvagens. Eis a diferença entre instinto animalizado e instinto automatizado. Porque é assim que nós vamos avançando no processo de evolução. Possivelmente a gente não consegue com espontaneidade, de primeira, o sentir, o pensar, o agir, conforme já conhecemos ser necessário. Então é necessário antes que automatizemos, que disciplinemos. Então, é o hábito substituindo as lutas que a gente vem reincidentemente teimando e exigindo e fazendo e persistindo. Então, para fechar repetições de encarnações e várias, Jesus nesse capítulo nos dá a senha, que é baseada no número 7. Por isso, espiral setenária. O 6 é o número da repetição. Então, a gente vem repetindo instintos animalizados. O 7, que é uma expansão de consciência, é o tema da abordagem de hoje, o tema do capítulo 10 do livro Boa Nova, e que nós encerraremos as reflexões hoje. Se vocês não conseguirem entender esse paralelo que nós estamos dando de uma chave de movimentos físicos, quânticos, evolutivos, comparando com os nossas prioridades diárias, mandem perguntas. E aí, com muito carinho, a gente conversa. Então, vamos lá. Na segunda-feira, nós paramos num diálogo de Jesus com Felipe e Pedro. E terminamos com o que Jesus fala ser o nosso próprio trabalho. Então, terminamos com Jesus falando para Pedro e Felipe. Desculpe se eu falei o nome de outro discípulo. É Pedro e Felipe, o diálogo, então. Jesus diz assim para eles: nosso trabalho é saber perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Mas os discípulos ainda não vão entender. Então Jesus vai continuar. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável,
é possível que também alguma vez sejamos considerados assim. Então, como que é mudar padrão? Como é que é substituir hábito? Se você tem um companheiro que ombreia a existência evolutiva com ele, pode ser familiar, no ambiente de trabalho, e toda vez que ele se aproxima de você, você reage com fala, com pensamentos, com sentimentos, isso não vai romper o 666, que é repetição. Mas, se você faz um processo de agir diferentemente, a princípio em pensamentos, depois em fala, e principalmente a culminância nos sentimentos, e você consegue esse primeiro movimento, que pode ser simples, do tipo não revidar, ou do tipo não ficar perguntando coisas óbvias, né? Pois já há então uma expansão, um movimento quântico diferente das cargas positivas e negativas que você está movimentando pela sua vibração, e com isso vai gerar favoravelmente a possibilidade da instalação de um novo automatismo, de um novo instinto, só que agora um instinto automatizado, que é a disciplina, que precede a espontaneidade que depois faz com o sentimento de amor. Deu uma noção? Isso é o que os espíritos superiores nos falam, substituição de hábitos. Hábitos instintivos selvagens por hábitos automatizados conscientemente, a princípio difícil, disciplinador, depois, sim, se torna normal, se torna natural. E com isso, nesse primeiro movimento, já começa a romper o ciclo das repetições 666 e já dá o primeiro passo em sentido da espiral evolutiva, dá uma laçada mais ampla e num degrau superior. Então Jesus continua dando-nos argumentação para agirmos diferente. Porque se um nos ataca, possivelmente nós já fizemos isso. Se não agora, nesse passado mais recente, mas talvez em passados mais remotos, mais longínquos, até de outras existências, de outros contatos que tivemos com aquele ser. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nossa, que roteiro difícil. Porque veja bem, Jesus usa adversário, inimigo e o que zomba. Tudo que fere a nossa repetição de padrões. Ah, ele é meu adversário, por que eu vou tratar ele bem? Por que eu vou perdoar? Ah, inimigo, tratar bem? Como? Como que isso é possível? Auxiliar quem zomba. Esse é nosso instinto selvagem, que é igual ao animal, que vê um ser que pode ser perigo, então ele ataca. Deu uma noção de instinto selvagem? Agora, nós que já estamos premiados pelo discernimento, razão, bom senso, espera-se de nós um movimento diferente. Um movimento de pelo menos não atacar e não morder na primeira. Espera. Parece difícil, mas já é possível. Porque essa é a notícia trazida para nós há 2000 anos. Quando Jesus fala assim, perdoar os amigos é fácil. Até os fariseus fazem. Mas se nós queremos ser diferentes dos fariseus, nós devemos fazer além.
Fariseus é o povo da época de Jesus que falava o que tinha que fazer, mas não fazia em si. Ou seja, eram sofistas. Eles tinham a fala linda, maravilhosa, mas não faziam em si. Então até os fariseus amam os amigos, mas amar aos inimigos é diferente. E sempre que fala em amar os inimigos, vem à tona uma porção de perguntas. Mas e se ele me fizer mal? Mas assim, e se ele não se arrepender? Essas são as perguntas do instinto selvagem que a gente ainda tem, que quer atacar, independente da razão e do discernimento. Aí vem a luz crística, na forma de um Cristo encarnado, um Espírito Santo encarnado na Terra, para não só desconstruir esses argumentos, como também exemplificar. Porque qual é a última lição dada com Jesus aqui na Terra? A última. Portanto, como ele saiu pelas portas da cruz, qual foi a última lição dada na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Portanto, a última lição, para fechar a repetição do 666, que vem desde Adão, reencarnando quando Joré, e matando de novo, não uma vez, mas agora duas, só porque um pisou no pé, e o outro falou mal dele. E lá no Velho Testamento, na Gênesis, falava que se Adão tinha que ser punido 7 vezes, Jorebe seria 70 vezes 7. Agora vem Jesus, trazendo nesse diálogo com Pedro e com Filipe, como é que rompe esse círculo vicioso do 666, que é o círculo da besta, né? Apocalíptica, que é os erros incidentes teimosamente da gente querer ter razão. Ao passo que, se a gente quiser ser feliz, a gente vai ter que abdicar de ter razão, junto aos corações encarnados na Terra, ou aos inimigos da Terra. Esse é o diferencial. Esse é fazer diferente do que os fariseus fazem. E Jesus vai dar a receita para Pedro. Mas vamos no diálogo. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou-o dizendo, atalhou, quer dizer, cortou, né? Pedro é o representante de parte da humanidade da Terra que é afoito, assim, mais ou menos igual a Yara. Não espera nem os outros falarem, já está dando respostas. Estou aqui fazendo a minha meia-culpa. Porque todos nós aqui na Terra, nós estamos na condição de aprendizes. Aprendizes com o ser crístico, que se dignou a tomar corpo de carne igual nós, mesmo não precisando, porque já está em altas esferas evolutivas, não precisa mais aprender muita coisa que não, mas toma corpo de carne, para mostrar que ele venceu a morte, que é a parada do fluxo da vida. E é isso que acontece com a gente quando a gente não perdoa. Para o fluxo divino de movimento, de amor e de luz. Para que a gente tenha simplesmente a razão. Olha como é pequeno diante do universo de potencialidades, de você abrir mão de um ponto de vista seu. Porque, afinal de contas, é só um ponto de vista. Um ponto é um ponto, um pequenininho ponto. Assim, pontinho. Num quadro enorme. Um universo evolutivo imenso de potencialidades para desenvolvermos, em vez de ficarmos apegados. Então, Pedro, que é afoito,
corta Jesus e lança a seguinte pergunta, que é as perguntas que a gente faria para Jesus com certeza. Entretanto, disse Pedro, para perdoar, não deveremos aguardar o inimigo se arrepender? E lança já a segunda pergunta, nem deixa responder. E que fazer na hipótese do malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de cordeiro? Boas perguntas, né? Porque as nossas mesmo, quando a gente pensa no inimigo que é o nosso trabalho, saber perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. A gente se identifica com Pedro. Aqui, Senhor, traduzindo, eu só vou perdoar quando ele quiser, né? Quando ele se arrepender, né? E mais, e se esse que eu tenho que perdoar quiser me ainda causar mal, que faço? Resposta de um ser crístico, habituado com as nossas dúvidas infantis. Resposta sublime de Jesus. Nesse ponto de suas afirmativas, então, Jesus assim responde: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Presta atenção na palavra vigilância. Jesus não falou assim, Pedro, presta atenção, você precisa atacar. Não. Vigilância. E qual vai ser a resposta, a princípio, para essa vigilância? Ele dá logo em seguida, mas segura aí. Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como? Então vai fazer uma comparação. Como o amor não prescinde da verdade. Então, para ter amor, é necessário ser verdadeiro. Então, amar é ser verdadeiro, é ser real. A paz é o patrimônio que cada coração está obrigado a defender. Agora ele fala de defesa. Então, Jesus não manda atacar, mas ele manda defender. Como? Com espada? Com a paz. A espada da paz. E ela é poderosa. Porque se a gente pensar, por exemplo, num Gandhi, ele conseguiu com essa espada da paz, sem derramamento de sangue, fazer na terra a libertação de uma nação inteira indiana do domínio da Inglaterra, sem guerra, por movimentos de paz. Então é um instrumento poderoso. Porque se por acaso guerra resolvesse alguma coisa, nós não teríamos tantos pontos de guerra na Terra, né? E não teríamos tantas brigas, tantas disputas, e não teríamos um Covid sendo materializado por conta das nossas buscas belicosas. Deu uma ideia? Então, a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Entendeu? Então, preservar a paz é estar trabalhando no serviço divino. A não ser que você queira mesmo fazer guerra. Então, vai ser feliz, vai fazer guerra, mas também não vai reclamar das consequências. Porque a gente já trabalhou muito bem essa lei de causa e efeito, que a gente está sujeito, atrelado ao nosso livre-arbítrio. Mas tem gente que quer fazer guerra, que não quer paz. A gente respeita, deixa ele com as energias dele e segue o nosso caminho. Deu uma ideia?
Então Jesus respondeu a questão com relação de que não justifica trabalhar com o inimigo nas bases dele ser um malfeitor. Não justifica atacá-lo, porque vigilância é a palavra de ordem. Vigilância operante na paz. Eis a palavra de ordem. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Opa, beleza. Olha, quadro lindo e maravilhoso. Se o irmão arrepender, fácil para nós, leve para nós e leve para ele. Agora, isso não é requisito. Mas, diz Jesus, em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Não entre no teu métier, no teu quadro, que para perdoar ele você precisa saber que ele está arrependido. Não! Jesus fala o seguinte: em nenhuma circunstância. Então não põe a condição. Não há condição para perdão. Ele é espontâneo do coração e incondicional. Porque não adianta falar assim, eu perdoo você, mas você, pronto, pôs condição. Espontaneidade. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Fechou. Não depende dele. Depende de você, depende de mim. Esquece o mal. Se ele arrependeu ou não arrependeu? Se arrependeu, bem, ótimo, maravilha. Todo mundo deu salto quântico, mas se ele não se arrependeu, esquece você, esquece eu, Yara, o mal, e segue no bem. Deu notícia? Não há combate ao mal. A gente só não segue ele, não alimenta ele, não fazendo ele em nós. E já estamos contribuindo com a humanidade da Terra. Por quê? O exemplo arrasta. É física quântica. É por indução. Arrasta. Continua Jesus. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, nossa, auxiliar, eu tenho que reconciliar com o adversário antes de ir para Deus? Depressa. Então ele tem que se arrepender logo. Não é esse o trabalho. Busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Então, onde que é o trabalho? É o trabalho no outro? O trabalho é nos nossos corações. Então, assim, quer ir para Deus? Quer estar com Deus? Reconcilia com o inimigo. De que jeito? Não guarde ódio no seu coração. E se você consegue conversar com ele ou não, se você consegue conviver com ele ou não, se você consegue fazer o bem para ele ou não, se você consegue ajudar ele ou não, isso é independente. Isso é consequência daquele primeiro automatismo que nós começamos a live, aquele primeiro automatismo de não agir instintivamente, selvagemente, e sim estabelecer um automatismo que a princípio é assim, esquisitinho, não é espontâneo. Ah, tá bom, eu vou tentar, eu tô tentando. Mas essa disciplina precede a espontaneidade. É um instinto automatizado, para depois se tornar amor. Porque a culminância do instinto é o amor. Se ainda não dá conta de amar, não leve sentimentos odiosos, porque isso afasta da fonte da vida, que alimenta, que dá luz,
que dessedenta a sede. Não tem escassez nessa fonte, ao passo que aqueles que remoem instintos selvagens se encontram tal qual animais, isolados, fadados à morte, às desavenças. E morte, lembrando que não é morte biológica não, né? Que é parada do fluxo da vida, né? Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos maus recebidos. Deu uma noção aqui? Eu não posso garantir como é que está o coração do outro, mas eu posso garantir a semeadura no meu coração. Aliás, falando em semente, vamos fazer o paralelo da parábola da semeadura, da semente. Aí o semeador saiu a semear. Tinha mais terra infértil, espinheiro, pedregal, à beira do caminho que as aves comeram, do que terra boa. E, no entanto, não disse a parábola que o semeador parou de semear. Ele foi lançando semente, independente de que a semente ia germinar ou não. Então, dá uma noção aqui do que Jesus quer nos dizer. Não sabemos se o coração, a terra do coração daquele nosso inimigo, está preparado. Mas o que te importa a ti, a ele? Segue-me tu. Podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade. Ó, disciplina automatizada, automatismo, que precede a espontaneidade, boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Aí, para dar uma notícia assim de esquecer os males, quando criança a gente sempre brincava lá entre os irmãos. Eu tenho 2 irmãos homens. Então a gente sempre brigava assim, ó, eu não sei porque eu tô apanhando, mas papai com certeza tá sabendo porque tá batendo. Porque era assim, né? De 3 nunca sabia quem é que tinha feito a arte, nunca se falava, né? Então apanhava os 3. Então, aquele que tá apanhando não sabe que tá apanhando. Por quê? Mas o pai sabe porque tá batendo. Tem uma noção de que esquecer os males que a gente recebeu. A gente não sabe por que está recebendo isso. Porque a lei de causa e efeito se fazendo valer por conta das nossas marcas mentais, da gente estar ciente de que fez meleca, fez errado. Então vai voltar. Não precisa saber a fonte. Não resista. Não resista ao mal. Semeie o bem. Essa é a notícia. Se você ficar sabendo por quê, beleza, porque está sofrendo, porque está acontecendo isso na sua vida, beleza, consciência, ampliação. Mas se não dá para saber o porquê, Senhor, faça em mim a sua vontade, adere, vamos em frente, caminhemos com lucidez, com amor, para que os corações que caminham junto com a gente receba essa energia amorosa, de paz, de saúde, de entusiasmo, tendo a segurança de que vai ser vencido todos os obstáculos, porque nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de uma unidade divina com Deus. A gente pode se afastar dele, mas ele nunca se afasta de nós. Então tenhamos a segurança de que sempre teremos o necessário para essa vida ou a vida no além, para a gente continuar firme. É isso que Jesus está dando notícia aqui, quando estabelecendo um padrão novo de pensar, um padrão novo de sentir e, como culminância, um padrão novo de viver, de fazer. Se encontramos em momentos difíceis, com certeza esses momentos difíceis têm para nós lições profundas. E se a gente se abrir um pouquinho
se permitir vivenciar de forma diferente do que vinha vivenciando, isso vai operar verdadeiros milagres nas limpezas nossas e lançar novas bases para a construção de um edifício mental mais robusto, mais pleno, mais consciente. E, portanto, restabelecendo a nossa aliança com o Pai. E nós vamos nos sentir, apesar do que acontecer, mais seguros, mais esperançosos, mais fortalecidos. Continua os esclarecimentos de Jesus para com Filipe e Pedro. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. E, se ele não se arrepender, a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal, ou seja, esquecer o mal, a todo momento. Foi quando então fez Simão Pedro a sua célere pergunta. E aqui tem a chave, meus amigos, de como nós vamos nos libertar dos sofrimentos sucessivos nessa espiral setenária que no dia 31 de agosto a gente começou lá e que vai encerrar hoje. Como é que Adão, depois que reencarnou como Joré, e que depois deve ter sido Noé, como é que ele rompeu a repetição 6666 e foi para o número 7. Construção da casa mental, entendendo que os instintos fazem parte, mas sabendo que há algo superior no convés, que não tem teto, porque aprendi com um amigo, mas tem uma janelinha lá, onde é a casa das máquinas, onde se liga com o alto, para que no presente nós consigamos estabelecer novos padrões de sentir e de viver. Então, em resposta ao que Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e que lhe hei de perdoar? Será 7 vezes? Pedro está repetindo lá o Velho Testamento em Adão. Quando ele matou Caim e ele disse que 7 vezes ele sofrerá o mal, recairá sobre ele. Mas depois Adão reencarna como Jorebe, mata 2. E aí tem lá no texto bíblico do Velho Testamento em Gênesis, Jorebe falando, conversando conscientemente, ele com ele mesmo, portanto com Deus. Se o meu irmão lá não seria perdoado 7 vezes, que é Abel, eu então nem 70 vezes serei perdoado. Entendeu a senha do 7? O judaísmo tem a cabala, que é quando estuda essas numerologias, mas um estudo com consciência, não numerologia boba. Então lá no Velho Testamento tem Abel 7, Jorebe 70. E agora vem Pedro no Novo Testamento estabelecendo um novo padrão. Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes? Aí Jesus fala, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, para quebrar o ciclo e dar uma ascese na espiral setenária, não é ficar contando que 7 vezes 7 dá 449 vezes. Não.
é 7 vezes, conforme Francisco Cândido Xavier falou, é 7 vezes cada uma das ofensas que a vida nos traz. Deu uma ideia? Se não deu, aqui o finalzinho vai dar. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Deu notícia? Se não damos conta de perdoar, que a gente use pelo menos o máximo de boa vontade. O máximo de boa vontade. É só isso que é pedido. Não é pedido que a gente acerte de primeira, mas é pedido boa vontade, perseverança, continuidade em estabelecer novos automatismos, novos hábitos, novos comportamentos, novos sentimentos. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, Jesus trabalhou construtivamente. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seres perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia. Pronto. Quer ter uma reconciliação entre o seu ser e a harmonia? Eis a receita. Foram estas as suas últimas palavras. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estimados, não há palavras que substitua a lição imorredora do Cristo. Para honrá-lo, para mostrar fidelidade a Deus, sigamos após ele, exercitando isso em nós. Gratidão. E até o próximo encontro. Com paz e harmonia, saúde, equilíbrio. Abraços fraternos.